Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sempre, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, e se é qualquer pessoa, se é qualquer um pode, eu sou essa pessoa. Você é com certeza essa pessoa. Recebe isso, deixa essa palavra entrar no teu coração. Toma posse dela e mãos à obra. Cuidado, porque eu tenho observado uma coisa acontecendo muito, mais do que já acontecia antes, no meio dos evangélicos e daqueles que servem a Deus. Muita gente está passando por isso. Imagina aquela situação de uma pessoa que cai numa areia movediça, um charco lá cheio de areia movediça. Então ela está ali e não tem para onde sair. Quanto mais ela se debate, quanto mais ela tenta sair, mais ela afunda. Mas se essa pessoa fica quietinha, praticamente imóvel, ela vai demorar mais para afundar. Talvez até fique ali parada por um tempo. Então, o que é o melhor a fazer nesse caso? Ficar quieto. Não fazer nada. É melhor? Não. Não é melhor. Acredite em mim, não é melhor. Tem muito crente que está assim. Ele não está literalmente num charco cheio de areia movediça, mas ele está. Ele está totalmente inerte. Tentou, e por mais que tentasse, não conseguia sair desse lamaçal e se afundava mais. Quer saber? Vou parar. E aí congelou, travou. Tem gente assim, tem crente assim. Ele crê em Deus, crê. Ele vai à igreja? Até vai. Toma Santa Ceia? Alguns sim. Mas vamos ficar quieto. Sabe, já não tem mais aquela disposição, aquela coisa de lutar, de orar. Ela desistiu. E pôs na cabeça o seguinte: é melhor ficar quieto, porque o que está ruim pode piorar, então eu vou ficar quieto. Não vou fazer nada. Quem sabe acontece um milagre. Esse tipo de espírito que você não pode deixar entrar dentro de você. Esse tipo de espírito. Domingo passado eu me lembrava da palavra de Débora, pregava no altar a palavra de Débora, e diz assim que o povo de Israel estava há 20 anos sendo cruelmente oprimido. Até que eu, Débora, me levantei, me despertei. Desperta, desperte, Débora. Uma mãe se levantou em Israel. Já não havia entre 40 mil homens de Israel um que empunhasse a espada, até que eu me levantei. E 20 anos lá. Eles estavam sendo cruelmente oprimidos há 20 anos, até que Débora se despertou e se levantou. E a situação mudou. Uma mulher que não era uma mulher de guerra, era uma profetisa, uma mulher administrativa, uma mulher de oração, de orientação, de palavra, mas que também foi à guerra com o Baraque. Uma outra mulher chamada Jael, que estava casada com um homem que eu posso dizer que era um traidor, jogava no outro time. Mas ela, com ousadia e coragem, matou ali na sua tenda com um martelo e com a estaca, um martelo de trabalhador. Não era uma arma, era uma ferramenta de serralheria, de marcenaria, um martelo. Um marceneiro que usa martelo. Uma estaca da tenda não era uma espada, uma lança. Veja que quando alguém faz alguma coisa, ela se livra do mal, e não o contrário. No tempo de Neemias, já fazia 120 anos que os muros estavam em ruínas e que aquela situação estava daquele jeito. Em 120 anos tem gente que morreu e tem gente que nasceu e morreu sem sair dessa humilhação, não sabe o que é uma vida boa, só humilhação. Então, quer saber? Talvez venha esse pensamento em muitos. Vou ficar quieto. Deixa assim. Melhor assim, porque senão pode piorar. Não. Eu quero despertar dentro de você um outro espírito. Eu quero que você seja tomado de um outro espírito.
e não fique aí paralisado, afundando, ou se não está afundando, inerte, nada acontece, nem para frente nem para trás. Para com isso. Chegou a hora de sair desse charco, dessa areia movediça. Chegou a hora de se libertar dessas correntes. Chegou a hora de colocar um ponto final em 20 anos de uma cruel opressão, em 120 anos de destruição, humilhação e vergonha. Chega disso. Muitos não estão presos desse jeito, mas é como se estivesse. Ele perdeu a coragem, ele perdeu a ousadia. Tem gente que diz assim, nossa, eu era mais ousado. O que aconteceu? Aí eu era mais atirado, mais corajoso. O que aconteceu? Coragem é um espírito. O espírito foi embora? Vai atrás dele. Clame para que ele volte. Coragem, ousadia, determinação, disposição não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo, não tem a ver com situação, tem a ver com espírito. Isaías 11:2 fala do espírito de poder, de fortaleza. 2 Timóteo 1:7 fala do espírito do medo e da covardia e fala do espírito de poder, de força, de coragem. Bispo, eu estou com medo. Você está com medo? Não, você não está endemoniado. Medo é um espírito. Medo é um demônio, é um espírito. Você pode estar sentindo a presença do medo, expulsa ele. Não deixa ele entrar, não. Bispo, eu estou cheio de coragem. Ok, o espírito de coragem está em você. O espírito de força, de poder está em você. Vamos nos libertar dessas amarrações, dessas prisões e cadeias mentais. Imagina a sua vida. Imagina como não estaria a sua vida hoje se você tivesse sido um pouquinho mais ousado de janeiro até agora. Se você tivesse sido um pouquinho mais corajoso no ano passado. Como não estaria a sua vida hoje se você não tivesse hesitado diante daquela oportunidade? Lembra? Aquela que passou e você perdeu. Se você não tivesse se acovardado diante daquela ameaça. Olha, se você agisse, estivesse agindo com um pouquinho mais de ousadia e coragem, a sua vida estaria muito melhor. Vamos agora. E a partir de agora, quando Neemias, lá no capítulo 2, ele reuniu o povo e disse assim, capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, Neemias 2:11. E depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não tinha contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Eu não levava nenhum outro animal além daquele que estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido queimadas. Aí, no versículo 17, então eu reuni os oficiais e eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Vocês estão vendo? Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. 120 anos assim. Gente, nós estamos numa situação humilhante. Humilhante. Vamos sair dessa situação humilhante. Eu vi com os meus próprios olhos. As portas foram destruídas pelo fogo. Os muros estão em ruínas. Vamos sair dessa situação humilhante. Contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito. Aí eles responderam sim. E você responda sim. Vamos começar a reconstrução. E todos se encorajaram. Tiveram muita oposição, e eu falo com você sobre isso depois, mas no capítulo 6, no versículo 15, o muro ficou pronto, 15 e 16. No 25º dia do mês de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas
ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Deus vai te ajudar. Se mexa, saia dessa situação humilhante, expulsa esse espírito de medo de perto de você, tira todo o medo e começa a usar, começa a se mexer. Vamos restaurar o que está em ruínas. Vamos restaurar, reconstruir o que precisa ser reconstruído. Nós temos um projeto. Ele disse assim, eu vou contar a vocês o que Deus pôs no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. E começaram essa obra, enfrentaram muita oposição, ameaças, obstáculos, gente má, mas se mantiveram determinados, focados, dedicados. Em 52 dias resolveram a situação, com a ajuda de Deus. 52 dias voam. Daqui a pouco, você olha para trás e passaram mais 52 dias e os muros continuam sem ruínas? Continua paralisado? Engessado? Inerte? Não. Chega. É hora de se mexer. Bispo, se afundar. Não vai. Não vai. Nós precisamos sair. Você precisa sair dessa situação humilhante e se levantar em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Ó Santo e poderoso Deus, eu consagro todos os que estão em oração agora. Pessoas que estão inertes, paralisadas, frias, mornas, estão na igreja, mas estão totalmente mornas, inertes. Não tem espírito, são vivos mortos, mortos vivos. Está vivo, mas está morto. E na cabeça dele é melhor deixar assim. É melhor ficar assim. Vamos deixar assim antes que piore. O que está ruim pode piorar, então não vamos piorar. Mas eu me levanto aqui. Como disse Débora, eu digo, desperta, Tenir, desperta, pleno. Desperta, pleno, Eliakim. Desperta, ministério. Desperta, igreja. Desperta, obreiro, desperta, pastor, desperta. Desperta, bispo, desperta, 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 desperta. Vamos, se levantem e vamos restaurar aquilo que se encontra em ruínas. Eu convido todos, Senhor, a realizar essa grande obra. E nos próximos dias, nas próximas semanas, mudar essa situação, restaurando totalmente a vida sentimental, familiar, a saúde, as finanças, o trabalho, a vida financeira e a vida espiritual de todos, ministerial de todos, em nome de Jesus. Chega de viver numa situação humilhante, chega de viver debaixo de uma cruel opressão, chega de retaliação e de tudo que o diabo tem se levantado. Se o diabo se opõe é porque faz mal para ele e bem para nós. Então vamos que vamos. Levanta o teu povo, Senhor, com força, poder, coragem e ousadia para lutar e restaurar e não entregar os pontos. Eu tomo posse de uma renovação espiritual. Eu tomo posse para mim e para toda a igreja do espírito de coragem e de poder para restaurar os muros da minha Jerusalém, da nossa Jerusalém, das nossas Jerusaléns. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Graça e paz.